Nação Havaiana, estamos aqui para a gravação de mais um Seu Belo Passado e hoje a gente tem a honra de receber aqui Belmonte. Belmonte, obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, é uma grande honra te ter aqui. Também é um grande prazer aqui vir aqui te atender, né? Porque você é um amigo da antiga minha, né? E também porque vamos falar do clube que eu mais gosto, né? Do clube que eu torço, do clube do meu coração. Então isso para mim é importante demais e me sinto muito honrado com isso aí. Já que falasse, né, que é o clube do teu coração, a gente sempre inicia essa conversa com uma pergunta, né, conceitual para os nossos convidados, né? O que é o Avaí para ti? O Avaí, eu digo que o Avaí, assim, ele mudou muito a minha vida. Tá? Ele me deu estrutura. Porque eu cheguei aqui com 20 anos, eu era um moleque, era um garoto. Eu vim do interior do Rio Grande do Sul, cheguei aqui com 20 anos e a partir daí eu comecei a ter uma noção realmente de futebol. Porque eu jogava num clube muito pequeno no interior do Rio Grande do Sul e não tinha uma noção, né, do futebol profissional. Eu tinha o início da minha carreira foi lá. E aqui no Avaí eu aprendi muito, né, e foi talhando a minha vida como homem. Então é por isso que eu tenho assim, um amor, um apreço muito grande por esse clube. Tu falou, né, um pouco dos teus passos aí, né? Onde é que foram os teus primeiros chutes aí? Onde é que tu começou a tua carreira no futebol? Eu comecei lá no interior do Rio Grande do Sul, no São Borja, uma equipe pequena que hoje ela disputa a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. E meu primeiro jogo no profissional foi com 16 anos lá no Campeonato Gaúcho, né? Que um campeonato na época era muito pesado, né? E eu consegui sobreviver a isso tudo aí. Sobreviver, essa é a palavra. Aí vim parar aqui na ressacada, que para mim foi, eu acho que a melhor coisa que aconteceu no futebol na minha vida. Mas como é que surgiu esse convite, né? Quem é que te olhou lá em São Borja e te trouxe para o Avaí? Como é que surgiu esse convite de vir para cá? Quem me trouxe para cá foi o falecido Dr. Mário César Campos. Ele tinha os contatos dele, ele era muito bem relacionado no Brasil todo, né? Então ele precisava de um volante e ele acionou as pessoas que ele tinha contato no Rio Grande do Sul. Aí na época eu tinha feito um Campeonato Gaúcho excelente. Eu até estava para ir para fora, para São Paulo. Daí o Avaí foi lá e me trouxe, né? Então a partir daí que eu me tornei, né, um havaiano. Mas esse campeonato que tu fez, que tu foi bem, que tu teve propósito para ir para fora, foi no São Borja também? Ou tu já era um outro clube? Não, no São Borja. Né? Eu joguei 17, né, aos 20 em São Borja mesmo. E foi de lá que o Avaí foi me... E como que chegou para ti esse convite? Tem um time lá de Santa Catarina que quer te contratar, o que passou pela tua cabeça? Você sabe que na época a gente não tinha internet, né? A gente tinha que pesquisar de outra forma e eu, né, os jogadores que passavam na época, quando eu soube que o Avaí queria me comprar, eu tinha jogadores lá que jogavam no São Borja, que já tinham jogado em Santa Catarina, que me deram algumas referências, né? Então eu digo, poxa, acho que vai ser legal, né? Eu mudar de ares. Então acabou dando tudo certo, né? E hoje, graças a Deus, eu me sinto feliz de ter feito parte, não só ter jogado no Avaí, assim, mas ter feito história no clube. Claro. E essas outras propostas eram de onde, assim? Tu lembra? Eu tinha uma proposta até que eu não sei, na imprensa lá em São Borja, no Rio Grande do Sul, que tinha um clube da Espanha que queria me levar, né? Na época. E a gente não tinha informação, né? Muito poucas informações que chegavam até a gente, né? Então, o próprio Internacional demonstrou interesse na época, porque eu era um menino de 16 anos, 17 anos, né? Completei 17 jogando futebol. Titular de uma equipe profissional. Então, chama atenção pela idade e tal. Então, surgiram algumas especulações, né? Mas efetivamente foi o Avaí. Efetivamente foi o Avaí. E aí tu chega aqui em 85, né? Muita gente fala assim desse ano como um ano bastante emblemático na história do clube. O Avaí também fez um bom ano. Como é que foi a tua chegada aqui? O que tu teve muita diferença lá de São Borja para cá? A diferença foi grande, sabe? Nós em tudo, né? Primeiro na cidade, né? Eu morava numa cidade pequena,
cidade do interior do Rio Grande do Sul. E Florianópolis, né, apesar de não ser uma grande metrópole, mas é uma cidade grande comparando com a cidade que eu morava. Então isso aí já foi um baque, né? O clube também, né, a estrutura do clube já era bem maior do clube que eu jogava. Encontrei aqui atletas de alto nível na época, assim, por exemplo, Flávio Roberto era um dos que eu encontrei aqui, que eu vi jogar no Rio Grande do Sul, no Grêmio. Eu vi o início do Flávio Roberto lá e no Rio Grande do Sul, e depois encontrei ele aqui. Toninho Quintino eu via no Palmeiras. Cheguei aqui, o Toninho Quintino era era do nosso elenco, era um dos líderes, e aprendi muito com ele e admiro até hoje. Sempre digo, não tem nenhum um receio de falar que eu gosto demais do futebol do Toninho e da pessoa, né? O Branco foi um dos jogadores que me recebeu muito bem aqui, e era um ídolo no Avaí na época. Então, isso aí foi me fortalecendo, sabe? Eu começo a compartilhar minha vida esportiva com um atleta de alto nível. A partir daí eu fui melhorando também, né? Como pessoa e como atleta também, melhorei muito como atleta. E por conta disso eu fiz história no clube em razão de eu ter pessoas também que me deram feedback. Mas me ajudaram. Tu chega bem jovem, né? Tu chega aqui com 20 anos, cercado de desconfianças, assim, tu ainda não era um jogador pronto, né? Como é que foi encarar isso logo no começo? As desconfianças eram grandes, sabe? Grandes mesmo, até porque ninguém me conhecia, né? E por conta do meu nome até tem um caos ali bem interessante, né, do comentarista aqui famoso, que é o Miguel Livramento, né? E pelo meu nome, que Belmonte é o nome de um cigarro. Sim. Eu nunca fumei, né? Mas eu sei que era um cigarro e as pessoas que fumaram falam que era um cigarro ruim demais, né? Sem filtro e tal. Então, quando eu cheguei aqui, ele começou a falar que eu era o nome de cigarro, né? Até fez um comentário que o Avaí foi trazer um jogador com o nome de cigarro, como é que vai dar certo, não sei o que, falou. E eu vi aquilo, cara, eu falei, meu Deus do céu, cara, o que é isso? Mas, graças a Deus, assim, eu fiquei quietinho, né, e fui caminhando, né, fui, assim, arrumando dentro do clube o meu espaço, entendeu? E ele foi crescendo, né, e graças a Deus, no final do mesmo ano, ele já estava falando diferente de mim. Hoje ele é meu amigo particular, assim, um cara que eu gosto, legal, ele tem... Depois que eu fui entender que ele é assim, né? O tipo dele é esse, então, o que ele falou de mim, depois ele brincou um monte comigo lá e... Não foi na maldade, né? Não. Agora, em 85, né, esse ano que a gente comentou, né, foi um ano que teve bastante polêmica, né? A gente fez um campeonato muito bom, ganhamos o primeiro turno lá em Blumenau. E até hoje fica um pouco essa ideia que havia algo aí por trás, né, dessa campanha. O Joinville era muito forte na época, nós tivemos um gol mal anulado lá em Lages, enfim. Entre vocês existia realmente essa ideia, acho que não estão querendo que a gente chegue? Tudo se encaminhava, assim, né, os pensamentos da gente, e o que a gente podia perceber é que existia algo muito forte contra a gente, né? Porque o nosso time era excelente, cara. Nosso time era o melhor do campeonato. O Joinville era um super time também. Jogadores de altíssimo nível. Mas o nosso time estava tão fechado, estava tão certinho, que nós estávamos ganhando de todo mundo. Porém, nós tivemos umas baixas assim, que eu acho que no meu pensamento, aquilo ali foi determinante para nós. Nós tínhamos um zagueiro chamado Sérgio Márcio, depois rodou pelo Brasil, jogou no Internacional de Porto Alegre. O cara era um super craque, grande jogador. E nós perdemos ele durante o campeonato. Foi num clássico com a entrada aí de um atleta do Figueirense que acabou tendo que fazer uma cirurgia muito delicada no joelho, ficou o ano todo sem poder atuar. Mas para mim era um dos grandes nossos ali, era o Sérgio Márcio. Também tivemos a baixa do Dorival Júnior, que é o treinador. Na época era só Júnior, né? Que chamava. Na época era Júnior, né? E jogávamos nós dois ali no meio campo. E ele era um super jogador também. Então eram duas baixas assim que nos deram um prejuízo grandioso, sabe? Então, por conta disso, eu acho que a gente foi enfraquecido por essa decisão. Mas, realmente, nos jogos anteriores, aconteceram algumas coisas bem sinistras, sabe? De gol, assim, mal anulado, de
numa tendência assim de que o Avaí não podia ganhar, que o Avaí, e nós tínhamos um super time, eu acho que até 88 ali foi os anos que eu joguei direto no clube, assim, foi os 2 melhores times que foi montado aqui no clube. Tem gente até que compara, né? E não seria nenhum absurdo dizer que o time de 85 era tão bom quanto o de 88. Mas tu está perfeito. E eu queria que se fizesse uma seleção desses dois, entendeu? Do 88 e 85, misturava os dois aí, que aí sim ia sair um timão. Eu não sou capaz de escalar. Né? Calma que depois eu vou ter essa pergunta aí para ti. Mas tanto o Toninho quanto o Décio falaram que esse time, ele, bem dizer, fomentou o time que depois ia ser campeão em 88, né? Muitos jogadores chegaram naquela época, o Flávio Roberto, outros que saíram no meio ali, mas é mais ou menos isso. Tu já sentia que dali, mesmo que não tenha dado certo naquele ano, era alguma coisa que logo ia dar resultado? Isso, porque ficaram peças importantes, sabe? Assim, e não só importante dentro de campo, importante fora de campo, assim. E o Flávio era uma das pessoas que fez história aqui no clube, e ele é uma liderança muito forte, muito positiva, sabe? E não por ser meu amigo particular, a gente vinha... quando eu cheguei aqui, eu pegava carona direto eu pegava carona com ele para vir para o treino. Então a gente criou e fortaleceu ao longo do tempo a nossa amizade. E eu fui conhecendo e vi que ele era uma liderança assim, muito importante no clube, sabe? E foi uma das pessoas que ficou, e fomos campeões juntos em 88. E a gente já trazia, ele um ano antes que ele chegou aqui, ele já trazia isso, né, do Avaí precisar ser campeão. O Avaí não tinha sido campeão ainda há 13 anos, né? Sim. 13 anos que o Avaí não... E estava no momento do Avaí ser campeão. E graças a Deus culminou nesse ano de 88 a gente montando, né, aquele time ali que eu sempre digo, tá tão gravado esse time na consciência, na cabeça de torcedores da época, que são tranquilamente escalam o time assim, né? Sim. Sabendo todos os jogadores. O Adilson falou aqui pra gente também que o título de 88 começa em 87, na verdade, né? Que chega o Fossati, chegam outros jogadores, Marco Severo, enfim, que aí incorporam esse time, né? E ele destacou um papel importante, que foi o papel do Rui Guimarães nesse processo, assim, de montagem do elenco, escolher os jogadores que iam ficar, ia ter uma dispensa grande de jogadores, e o Rui é o cara que chega e, não, vamos analisar e vamos ficar. O Rui teve esse papel nesse momento, em especial ali de 87 para 88? Ele foi fundamental, com certeza, né? Até porque eu acho que nós damos a sorte de ter sido o Rui, né? Porque o Rui, pela experiência que ele tem, pela malandragem, pelo cara ser assim, um conhecedor do meio, não um conhecedor de atleta e tal, se joga bem ou joga mal, mas conhecedor do meio do futebol, o jeito de falar, o jeito de se comunicar com diretoria e jogadores. Então ele foi importante. Na verdade, ele deixou praticamente tudo montado, né? O elenco e também a diretriz do elenco de ser campeão, a cabeça do grupo já estava formada em buscar o título esse ano. Sim, mas que tipo de coisa ele trazia, assim? Porque o Adilson falou que ele, por ser um cara que vem de fora, né, tinha treinado em Minas Gerais, ele trouxe novos conceitos que até então aqui em Florianópolis a gente não tinha. Que tipo de coisa ele trouxe, assim, na tua avaliação? O Rui é o seguinte, quando ele chegou e trouxe atletas de fora também, né? Então o conceito mudou um pouco, o conceito do Avaí, porque nós tínhamos, assim, o Avaí foi, como os times aqui da capital, eles eram muito fechados, né, em trazer gente de fora, em trazer conhecimento de fora, era mais coisa do ilhéu mesmo, eu acho, aqui das pessoas aqui que queriam, né, não abrir as portas para chegar alguém de fora com novidades, né. Então o Rui tinha conhecimento de ter trabalhado no Atlético, no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, né? Ele trabalhou nos 2 clubes lá e ele tinha conhecimento na preparação física e também como treinador. E acima de tudo, né, cara, a abertura do atleta chegar. Eu diversas vezes cheguei no Rui para conversar sobre o futebol, sobre o time, sobre o sistema, sobre
E ele tinha essa abertura, sabe? Isso é legal, porque você traz o jogador para o seu lado, entendeu? Você deixar o jogador te perguntar alguma coisa, ou deixar o jogador te dar uma sugestão, né? E eu fui atleta do Rui, eu acho que umas 3 vezes aqui no clube, entende? Eu saí, ele saiu também, voltamos nos encontramos. Na última vez eu fui praticamente auxiliar técnico dele quando a gente foi campeão da Copa Santa Catarina. Mas, enfim, eu acho que ele foi importante por isso, sabe? Ter trazido essa abertura de diálogo, de aproximação de atletas, de a gente criar um grupo confiante, confiar um no outro, sabe? Confiar mesmo. Não tinha mais chega um cara de fora aqui e o pessoal que é de Florianópolis meio que... Empurrar, né? Não chega muito próximo, quer ocupar o nosso lugar aqui. Então, aquilo ali acabou. Né? Acabou aqui na ressacada. A chegada do Rui foi um cara muito aberto a tudo. Foi legal. E a saída dele, de alguma forma, colocou em risco assim essa campanha? Ou quando ele saiu, assim, foi uma surpresa para vocês? Não, assim não. Assim o Rui, porque assim ele sempre foi muito claro, né? Foi muito aberto, assim. E nós também, nós já estávamos com aquilo ali na cabeça, né? Já estava que a gente esse ano ia trabalhar para ser campeão. E pelas peças que tínhamos, né, pelo elenco que a gente sabia que tinha totais condições, né, porque a gente, querendo ou não, a gente compara, né, com os outros elencos e tal, assim, o nosso é o mais forte, nós podemos sair campeão. Então a saída do Rui não mexeu com esse lado nosso aí, né, o nosso foco continuou o mesmo. E eu acho que foi isso que nos levou a ser campeão. Ele contou pra gente aqui que se arrependeu, né? Ele disse que queria... Obviamente todo mundo, acho que lembra mais dele do que do Sérgio Lopes quando se fala do título de 88, mas, enfim, ele queria ter ficado para, de fato, levantar a taça. Né? Se ele tivesse ficado, eu acho que o time certamente seria campeão. Né? O Sérgio Lopes foi um cara também sensacional, chegou assim... O Sérgio também era um cara vivido, né? Tinha rodado o Brasil aí, então ele chegou e deu continuidade. Ele viu que o grupo era bom, ele viu que as lideranças que o grupo tinha, né? E viu quem eram os caras que seguravam a onda na hora da, né, coisa tá ruim, ele sabia que tinha Fossati, tinha Flávio Alberto, tinha Belmonte, então que seguravam. Tinha Adilson Heleno, que a gente, né? Então ele chegou e deu continuidade ao trabalho. Isso foi legal pra caramba. Foi esperto em ter aproveitado as coisas boas e talvez dado um outro toque pessoal, deu né? Um toque pessoal dele, claro, no sistema tático ali, né? Mas o relacionamento, o jeito de tratar, mesma coisa, fomos embora. Foi e tu falasse dessa pressão, né, dessa mentalidade do time precisava ser campeão. A gente vinha de um jejum grande, né, não ganhava desde 75, né? E era o primeiro título da ressacada. Esse grupo conviveu com essa pressão o tempo inteiro, dizia assim, olha, na cabeça, esse time aqui foi montado para ser campeão e tem que corresponder. Sim, e o legal é que assim que os jogadores absorveram isso aí. Não, isso é a verdade, nós temos que assumir isso aí. Nós temos que ser campeão. E isso se refletia assim nos dias de treino, sabe? Nos dias de concentração, que nós mesmos escolhemos nos jogos finais e concentrar, ficar longe da família, ficar um tempo longe. E a gente escolheu isso aqui. O elenco entendeu esse sacrifício que era necessário. Era necessário. Nós fomos para uma pousada lá no norte da ilha e ficamos lá as 2, 3 semanas, eu não lembro exatamente. Ficamos lá, os familiares iam visitar, e lá visitava e tal, para casa, e nós estávamos lá. E isso foi assim, parece que nos aproximou mais ainda, sabe? Mais a parceria ficou maior, ficou mais forte. E isso foi também algo fundamental. Assim. E assim, dessa campanha, né? Claro que o que está na memória de todo mundo é o jogo final, né? Não era a final, depois era um hexagonal, tanto que o Avaí depois jogou mais um jogo depois daquele jogo com o Blumenau. Tem algum jogo mais marcante para ti dessa campanha? Que não aqui o jogo contra o Blumenau, que vocês viram assim, ganhamos esse jogo e eu acho que agora ninguém tira mais. O jogo em Criciúma, sabe? Foi um jogo que eu tinha como um dos mais difíceis, sabe? E a gente ganhou o jogo lá. O Fossati foi perfeito, cara. Aquele dia ele nos salvou, sabe? Então, eu acho que esse jogo assim nos deu mais ânimo, sabe? Mais certeza, não é ânimo, é certeza de que nós podemos, sabe? E
E assim, ó, uma coisa legal é que a gente saía na rua, a gente encontrava os torcedores e eles também estavam confiantes. Não, esse ano vai dar, esse ano ninguém tira de nós. Ninguém... E muitos falavam até de 85, não vai adiantar nem o apito vai tirar de nós. Então, isso era uma novidade, essa comunhão, torcida e time na confiança do título faltou nos anos anteriores, por exemplo, não tinha? Não tinha. E nessa vez o torcedor estava confiante, sabe? Porque ele vinha ver os jogos, né? E era bonito de ver assim, o nosso time jogar. E nós tínhamos, o Adilson Heleno estava numa fase que era, nossa, era espetacular o que ele fazia, né? E eu sempre digo assim, pô, cara, eu assisti tudo isso de dentro de campo, que legal, né? Eu sempre digo, cara, eu sou privilegiado, um torcedor que assistiu de dentro de campo, né? Então aí nós tínhamos assim, ó, o Adilson jogando tudo que jogava, o Flávio Roberto, tinha o Marcos Severo numa fase fazendo gol pra caramba, Falcão, o Adilson Gomes era espetacular também, né? E aí o torcedor via isso aí, cara, aí a gente sentia confiante, né? Sentia confiante. E eu sempre dizia, a gente brincava, se não for esse ano, nunca mais. Nunca mais. E graças a Deus as coisas aconteceram. E do jogo final, assim, né, contra o Blumenau ali, como é que foi a ansiedade pré-jogo, né? Que era o jogo que definiria o título, era um hexagonal, vai se vencesse era o campeão antecipadamente. Nessa época vocês estavam nessa concentração, enfim, como é que foi a preparação para esse jogo? Eu praticamente não dormi, cara, isso eu digo para você, porque eu tinha duas coisas por isso que eu até digo que o futebol profissional ele não é assim muito saudável, sabe? Assim, no jogo eu não dormi porque eu ficava pensando no jogo, cara, e graças a Deus eu nunca me passou o pensamento, né, nesses dias assim anteriores a que a gente podia perder o jogo, nunca. Só o que me passava pela cabeça é o time jogando tudo que podia jogar nesse dia, sabe? Tudo que podia jogar. E na noite mesmo, no anterior ao jogo, eu tive algumas sonecas, assim, e não dormi, cara. E eu não senti falta disso, né? Porque a adrenalina era tanta. Tão alta, assim, que chegou a hora do jogo, Deus do céu, cara. E como é legal, assim, por exemplo, a gente veio de ônibus, né, na época do norte da ilha. Quando chegou na costeira ali, não tinha espaço, cara. Aí tinham que esperar a polícia chegar para poder conduzir a gente aqui. Ali a gente já começou a ver, vocês vão ver como é que vai estar lá hoje. Imagine, 3 horas antes do jogo a gente veio para cá, e não tinha. E antigamente só tinha ali uma rua, né? Costeirinha ali, né? Então a gente já estava vendo que ia ser uma loucura, né? Que na realidade foi o que aconteceu. E chegando aqui a surpresa foi grande quando viu todo aquele público? A galera não imaginava? A gente imaginava assim, vai encher. Mas eu não imaginava em ninguém que ia superlotar. E assim, na verdade, não tinha espaço para mais nada, né? Inclusive até embaixo aqui onde hoje não se usa mais, que a costeirinha estava lotado, cara, e ninguém imaginava isso, né? Então a gente no vestiário falou essa aí, a resposta do torcedor está aí, e agora é nossa, né? Porque eles vieram, né? Que a gente durante a semana dando entrevista pedia a presença do torcedor, mas só que eles levaram a sério. Eles levaram a sério e vieram todo mundo. E da final em si, né, tem alguns episódios assim que ficam marcados. Tem aquele gol do Flávio que é anulado, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Ele faz um gol de bicicleta, né? Foi um pecado aquilo ali, cara. Até esse tempo falando, né, ele disse assim, eu acho que se eu tivesse feito gol, não ia ser tão falado como que foi. Ele foi anulado, aí o pessoal fala muito, mas ia ser assim, foi um pecado ter anulado aquele gol, porque foi... Mas no campo ali, o que disseram para vocês? Não, o árbitro falou que era jogada perigosa, né? Mas estava bem distante o cara. Sim. Não foi uma disputa, né, entre a bicicleta do Flávio e a cabeça do adversário, nem próximo, não foi. Então foi um erro grave do juiz que depois de um tempo ele confessou pra gente que se enganou ali. Não, errou e não teve como voltar atrás, né? Porque já tinha pitado. Mas foi assim um pecado, né? Isso aí foi um dos acontecimentos dentro do jogo assim que foi marcante, né? Foi marcante.
E também outros episódios de dentro de campo, assim, dos próprios jogadores do Blumenau, né? Eles já tinham a noção de que eu conheci o Itamar, o Chicão, o pessoal que jogava lá, e hoje não vai ter jeito, eles falavam, não vai ter jeito, né? Com essa torcida toda aqui, né? Não vai ter jeito. Então era de vocês mesmo. Não tinha jeito, né? Inclusive, tu deixasse o sangue no campo, né? Tem o teu episódio do teu corte no... Isso aí aconteceu. Eu disputei uma bola e o supercílio acabou cortando, né? Mas não foi um cortezinho pequeno, foi grande, cara. E não tinha como estancar o sangue. Daí eu tava jogando com a camisa tudo sujo, o rosto tudo sujo de sangue, daqui um pouco... Pararam o jogo, porque eu estava me sentindo um pouco tonto, né? De tanto sangue que perdeu. Perdeu. Daí o doutor chegou, olhou para mim e disse, o corte é grande. Aí eu comecei a gritar com ele que não queria sair do jogo, né? Não queria sair. Aí eles limparam ali, mas não foi. Limparam, estancaram o sangue, mas eu comecei a correr de novo, começou tudo de novo. Uhum. Daí eles na beira do campo me chamando, depois que eu me toquei, que era para limpar de novo, né? Que não era para sair, no caso. Né? Mas eu falava que não. Fominha queria ficar, né? Eu disse, não vou sair, não vou. Eu pensava que eles queriam me tirar do jogo. Não. Uhum. Aí continuei, e assim, e joguei o tempo todo, cara, sangrando. Isso foi no primeiro tempo ainda? Não, no segundo tempo. Foi no segundo. Uhum. Joguei todo o segundo tempo sangrando. Cara. Eu não sei de onde, né, o cara tira força, mas como falou, a adrenalina está lá em cima. E depois do jogo aconteceu um episódio assim com isso que foi assim legal, assim, foi uma coisa que impressionante como o torcedor ele quando ele gosta do clube, quando ele é apaixonado, ele faz umas coisas bem, né? Eu tava no vestiário, né? Eu tava indo para fazer a sutura, né? Lá para o departamento médico, e um torcedor gritava no meu nome, gritando meu nome assim, mas berrava assim meu nome. Aí eu falei para o segurança ver o que era. Ele disse, preciso falar com ele agora. Tá, daí peguei e fui lá, né? Tava só de calção, fui lá, tava sangrando ainda, né? Aí cheguei assim, eu vim aqui para que eu quero colocar um pouco do teu sangue na minha camiseta, aqui no meu emblema. Putz. Digo, meu Deus, cara. Aí eu baixei assim, né? Deixei um pouco do sangue no emblema dele do Avaí, cara. O cara saiu feliz da vida. Eu nunca mais, até queria um dia poder conversar, né, com um cara assim. Foi uma atitude de torcedor mesmo, sabe? De aquele cara que é torcedor. Eu vou levar o sangue do Belmonte no meu emblema. Pô, louco. Tomara que ele tenha a camiseta até hoje, né? Pois é, cara. Pô, que história. Que história. E aí, enfim, apito final, toda a festa, né? Como é que foi para jogar depois de um jogo que em tese não vale nada e cumprir tabela, cara, né? Assim, e por incrível que pareça, assim, naquela época podia o torcedor invadir o campo, né? Podia o torcedor entrar e comemorar junto com a gente, né? Eu fui só de sunga para dentro do campo, né? Um dia encontrei uma pessoa e disse, eu tenho a tua chuteira de 88. Mas tu nem sabe, foram arrancando e... porque não tinha, a invasão foi tão forte que não deu tempo da gente correr pro vestiário, né? Eu acho que foi uns 2, 3 que se salvavam, que estava perto do gol ali. Os demais, nada. O pessoal arrancou tudo, né? Que tinha de material, camiseta. Eu lembro que o cara, quando tirou meu calção, tinha 2 disputando. Aí, acho que até rasgaram o calção. Mas é assim, coisa da torcida, sabe? E hoje, logicamente, não pode fazer mais, que tem uns cuidados aí. Mas, sim, assim, na época, assim, foi bacana, sabe? O torcedor poder chegar, comemorar com o jogador, né? Muitos aí que eram ídolos dele, né? Vou comemorar com o meu ídolo o título do meu, sim, do meu time. E foi legal, assim, para sair de campo foi uma loucura, né? Para sair daí. Não tinha como. A pessoa abraçava, tinha um cara que ficou abraçado na minha cintura um tempão. Assim, eu digo... Eu quero ir, cara. Calma. E agarrado, assim, e aí vinha mais o pessoal e tal. E era legal. O Adilson mesmo, o Flávio, o Fossati. E tu tem notícia da camisa, por exemplo? Depois apareceu ou não sabe onde é que tá? Nunca mais soube onde é que tá essa camisa, cara. Então, a meia, a chuteira, calção, tudo. Eu só livrei a minha sunga, né? Senão, pelo amor de Deus, não leva a sunga, cara. Depois aí, né, chega em 88, tu sai logo em 89, né? Tu sai aqui do Avaí. Como é que deu essa tua saída aqui do clube?
Eu fui para o Joinville, né? O Joinville, na época, veio aqui, comprou meu passe do Avaí. E aquele time já estava sendo desmontado, na verdade, né? O Adilson já tinha saído, né? O Fossati não, o Netinho já tinha saído, sim. O Sérgio Márcio, tinha saído vários ali, né? E eu fui para o Joinville na época, 89. Disputei o título pelo Joinville contra o Criciúma. Joguei contra o Adilson Heleno. Mas foi uma saída amistosa aqui do clube ou tu queria ficar e o clube te vendeu? Como é que foi esse trâmite? Na época o clube vendeu, sabe? O Joinville pagou um bom preço na época, sabe? Então, pro Avaí era ótimo. Era ótimo essa transação, assim, né? E, então eu fui, achei legal, né? O Joinville também uma estrutura muito, muito bacana, sabe? Gostei muito de trabalhar em Joinville. Não tinha o estádio que tem hoje, era o Ernestão, mas o Ernestão o clube tinha uma estrutura legal lá dentro. Depois do Joinville, aí vai para o Vitória, né? De lá o Joinville me emprestou, fiquei 9 meses no Vitória, né? Fui campeão baiano lá e também uma experiência grandiosa, assim, legal, né? Muita diferença de estar sempre aqui no Sul e lá para o Nordeste? Diferente, cara, diferente. Eu sou um cara que não gosto muito de frio, sabe? Apesar de eu vir do Rio Grande do Sul, né? E lá eu lembro que eu estava em julho, lá eu estava em Salvador e assisti o Jornal Nacional e estava neve aqui na Serra de Santa Catarina, cara. E lá a gente estava de camiseta, entendeu? Então isso aí é uma das coisas que sempre nossa, a diferença é enorme, né? Esse Brasil, né? Dentro do país ter essa diferença, né? E o clube também lá, sabe, assim, por incrível que pareça, assim, a Vitória na época era tido como um clube, era da Série A e tal, mas não tinha uma estrutura tão boa, não. Isso aí que eu estranhei, sabe? O Joinville, a estrutura do Joinville era melhor? Bem melhor. Mas assim, enfim, foi o fato de ter sido campeão baiano também foi legal, né? Uma experiência boa. Joguei Copa do Brasil lá e depois vim para cá, voltei para o Joinville. Mas o brasileiro tu não jogou lá, no caso? Não, brasileiro não. Voltei para o Joinville. Mas foi legal, experiência. Valeu a pena. Depois tu volta para o Avaí, né? Em 92, é isso? Sim, 92. No time que foi vice-campeão. Vice-campeão. Já notou uma diferença, assim, desses basicamente 4 anos que tu saiu do Avaí, quando tu retorna? Já é um Avaí diferente? Como é que foi esse teu retorno? A estrutura do Avaí já tinha melhorado, o Avaí já estava... eu cheguei em 85 aqui, só tinha o estádio, na verdade, só tinham construído o estádio, a parte estrutural, né? Então, assim, do estádio. E o Avaí, aos poucos, foi montando, assim, nos corredores do clube, foi montando a estrutura para o andamento do dia a dia do clube, né? E em 92 já estava bem diferente, sabe? E como é que deu esse retorno? Quem é que foi atrás de ti para te trazer de volta? Foi o Pico. O Nilson Fidelis. Nilson Fidelis, né? Que na época na verdade ele não era o presidente, né? O presidente era o seu do Campeche ali, eu não lembro o nome dele agora. Era um senhor que era o presidente e o Pico era o diretor de futebol. Sim. Mas quem mandava assim na questão de tudo, assim, praticamente com contratações de uma maneira geral, era o Pico, né? Daí ele me chamou. Tá, precisamos de ti e tal. Tu estava onde nessa época? Eu estava... Aonde que eu estava? 91 para 92, né? Eu estava no Joinville. Joinville? Eu acho. Estava no Joinville. Sei que eu vim para cá, aí conseguimos chegar a disputar o título, né, de 92, né, contra o Brusque, que também tinha um baita no time, né? Mas tivemos umas dificuldades, assim... o grupo não era tão fechado assim como em 88, assim, não era aquele que nos faltou mais liderança, sabe? Mas o nosso tinha jogador de qualidade, né, tudo, mas não foi assim. O Brusque tinha também um time muito bom, né? A decisão final foi lá em Brusque.
Onde basicamente não teve jogo, né? Até tem esse jogo inteiro no YouTube, eu já assisti esses dias. Sim. Não teve jogo, era uma falta em cima de falta, marcação, isso. Anularam o Adilson Heleno assim, completamente. Eles foram inteligentes, né? Foram... Sim. Porque se a decisão é no outro campo melhor, né? O campo lá também era, na época, sabe, era difícil. O campinho pequeno, o gramado bem... Mas faltou da nossa parte também, claro. Né? Foi um vice-campeonato. Mas foi merecido o Brusque, sabe? Foi, mas o time não tinha uma liga assim muito boa naquele momento. Não tinha. Mas por algum relacionamento interno ou com a diretoria? Enfim? Eu acho que assim, eu era um dos líderes daquele grupo ali. E eu lembro que lá na concentração a gente chamou, na época, o Nilson Fidelis, que era o Pico, né? Porque nós tínhamos que acertar a premiação pelo título, né? E ele, como tinha ganho o primeiro jogo, né, nós deixamos vamos jogar o primeiro jogo e depois a gente define no meio da semana, na concentração, a gente sempre define. Aí chegou aí ele aceitou, não, então vamos fazer assim, na terça-feira eu vou lá, a gente fecha. Aí chegou no dia, tava eu, o Vilas, mais uns 2 lá. Assim, pode falar pro pessoal aqui, não tem premiação. Ganha o jogo lá, seja campeão, que eu vou fazer um amistoso e a renda é de vocês. Aí, eu fui um dos que argumentei. Pico, não faça isso, cara. Faça isso que não vai ser legal. Define uma premiação pro pessoal ir pro jogo. Já sabendo, né? Cara, isso já me veio na cabeça na hora. Dali, assim, basicamente, naquele grupo ali, o cara que tinha uma identidade mesmo, era eu, sabe? Que tinha uma identidade como clube, assim, sabe? De tempo, né? E os demais eram tudo de fora, cara. Os caras vão estar... né? Eu pensei que e foi exatamente o que aconteceu, assim. Parece que os caras, sabe? Tu colocaria como fator preponderante essa questão, assim, disso não entrou bem no elenco. Não entrou bem. Eu acho que o Pico tinha uma lábia, cara. Ele podia ter mentido, cara. Sim. Depois eu falei, por que tu não mentiu que ia dar a premiação, cara? Deixava todo mundo, né, em alta, né? Com o cara com a adrenalina. E depois vê. Depois vê, cara. Se der para pagar, vai pagando aos poucos. Quando tu puder pagar, tu paga os caras. Mas, cara, eu mesmo, assim, para mim, não ia fazer diferença, porque eu queria ganhar. Eu sou torcedor, eu sou do clube, cara. Mas os caras que vêm de São Paulo, vêm de Minas, vêm da... E tinha também uma gurizada muito jovem ali, começando ali, né? O Dirley, acho que estava naquele time, tinha uma galera. Então, mas, assim, faria diferença para esse pessoal, né? Claro, mas assim, o que eu digo para ti, assim, tu chegar para um cara que veio de Minas Gerais, assim, não vai ter premiação. Assim, então não estou nem aí se eu ganhar ou perder. Daqui a pouco eu vou embora também. Vou embora mesmo, não tem ligação com esse clube nenhuma, então tanto faz. Então ficou assim meio estranho. Eu falei para ele, por que tu não falou que ia dar o dobro que tu... Depois que a gente ganhou o título, a gente resolve, cara. Ia ser até mais fácil de captar esse dinheiro, né? Depois de campeão, inclusive. Ele não soube administrar isso aí, sabe? Ele quis, sei lá, jogar... ganhamos o primeiro jogo, ganho o título, então eu não preciso dar dinheiro para os caras. Aí que para mim foi um dos... Todo mundo ficou chateado. Quando a gente reuniu o grupo, né? Que eu fui falar, pessoal, o recado que eu tenho é esse. Os caras... Ficaram arrasados. Não teve corpo mole, certamente, mas deu mas assim, deu um baque, desmotivou. Né? Claro, desmotiva, cara. Você, querendo ou não, né? É profissão, né? É a profissão do atleta, né? Ele tá ali. Tem uma grande oportunidade de você ganhar uma premiação legal, né? Para final do ano passar legal, né? Aí daqui um pouco aquela possibilidade se esvazia, né? O cara chega e diz, eu não vou dar nada. Aí realmente desmotivou, sabe? Desmotivou. Podia ter sido melhor administrado, né? Melhor administrado. Eu falei para ele depois, por que tu não mentiu, cara? Eu falei, Belmonte, eu não tinha dinheiro. Por que tu não mentiu, então, cara? Mente que tu vai dar, então. Depois a gente resolve. Depois a gente pega e faz alguma coisa. Aí faz o tal amistoso, né? Faz o amistoso, faz uma arrecadação, vai né? Mas aí tu jogou um balde de água fria no time, cara. Falei para ele. Sim. E tu ficou depois para 93, nesse ano, ou tu foi embora? Não, eu fui embora. Eu fui para Erechim, fui para Ipiranga. Fui para lá e fizeram um baita time lá também. Fomos campeão do interior lá. Foi legal.
Foi a primeira vez que tu volta para o Rio Grande do Sul, né? Depois da tua saída lá em São Paulo. Exatamente. Aí eu fui para o Ibirama. Mas esse caos de 92, ele antecipa a tua saída ou já estava previsto de que não, eu vou jogar aqui esse ano, 92, e eu vou embora? Ou ter perdido a final ali fez tu também ter ido embora? Não, é porque assim, ó, com a perda do título, sabe, ficou tudo meio assim, sem saber o que eu vou fazer ano que vem, sabe? O próprio presidente disse, não sei, né? Porque eu fui falar com ele, assim, presidente, e aí? Meu contrato estava terminando. Tá, meu monte, eu nem sei o que eu vou fazer ano que vem e tal. Esperava, dar um tempo. Só que nesse meio tempo o Vacaria, que é um treinador que foi treinador aqui no Havaí, que ele estava no Ipiranga e me ligou, já preciso de ti aqui. E vocês não podiam ficar parados, né? Então, ficar esperando. Esperar o que ia acontecer. Daí eu fui para lá e foi ótimo lá. Nossa, foi uma baita de uma campanha. Uhum. E depois, aí tem mais uma passagem tua, né? Que tu volta em 95. Aí, de novo, mais uma passagem no Havaí, né? Pra quem não acompanhou, né? O Belmonte jogou de 85 a 97, com algumas saídas. São 281 jogos, né? Então tem bastante, bastante jogos. Mas foi mais, né? Esse número vai ser atualizado, com certeza. Foi mais. Eu sempre digo para os historiadores, assim, ó, vocês fazem a história do clube e os jogos, e você não fala com as pessoas. Se você tivesse falado comigo, eu tinha dado para ir os dados de outros jogos. Tu tem isso anotado? Todos esses jogos? Eu tenho um arquivo meu, pessoal. Só que eles não quiseram. Eles quiseram fazer do jeito deles, entendeu? Então, eu não concordo. Sempre digo para eles, eu tenho 301 jogos. 301? E eles acham que não. Então, fica assim, tá bom. Então, não vou. Mas são mais de 300 aí, com certeza. Se eu tivesse vestido 10 jogos a camisa da Havaí, já estava bom. Já valia, né? Já estava honrado. Mas e conta desse seu retorno, então, em 95. Como é que tu... volta para cá. Na verdade, eu voltei de lá pro Atlético de Ibirama. Voltei lá de Erechim. Aí o Atlético de Ibirama fez um bom time e me chamaram, né? Eu voltei e tal. Aí eu vim jogar contra o Havaí aqui. Nós ganhamos do Havaí lá e depois vim jogar aqui. Baita jogo e tal. Aí o pessoal me conversou comigo, né? Estava acabando o campeonato, para mim voltar. Na época era Milton Dionísio. Isso. O Dionísio era o presidente na época, né? Era presidente. Aí daí acertei a minha volta para o Havaí. Daí eu fiquei aqui em 1995, né? 95 aqui. Foi quando a gente foi campeão da Copa Santa Catarina. Isso, né? lá em Joinville. Mas dessas tuas passagens até então, acho que era um momento em que o Havaí passava mais dificuldade, não? 95? Tinha até questões políticas, o Havaí chegou a ficar sem presidente aí por um período. Como é que foi chegar aqui com o Havaí nessa situação? Cara, quando eu cheguei, ainda o Dionísio estava na presidência, né? E as coisas foram acontecendo e atrasando salários, né? E com dificuldades no clube, em geral, funcionário, todo mundo com problemas, né? Que na época era com o Dionísio aconteceu muitas coisas aqui e uma delas foi que ele largou a presidência, né? Ele renunciou à presidência, né? Na época, nos dias antes da nossa decisão lá em Joinville. Eu lembro que assumiu o Gerson Basso, que era o presidente do conselho na época, né? Assumiu e nós não tínhamos nem dinheiro para colocar óleo no ônibus, para o nosso ônibus nos levar até Joinville. Existia o papo de nem ir, né, nessa época? Não chegou a circular isso aí? Não, de não ir, não tinha esse papo, né? Eu fui, cara. Eu fui em uns 4, 5 conselheiros, cara, pedir dinheiro. Eu fui. Eu era o capitão, que na época, assim, ó, eu tinha acho que uns 30 anos na época, não lembro bem direito, 30 e poucos anos. E os demais eram tudo meninos, cara, tudo. Em 95 era eu e o Regis, que eram os mais velhos. O Regis tinha uns 27, 28 anos. Tinha o Jacaré, Dirley, Fábio, Alex, era o goleiro. 22, 21, 22 Cedeni, anos. Tudo 21, 22 anos, tudo da mesma geração ali, né? E não tinha ninguém assim para tomar frente. E aí, quando cheguei, fui ser capitão e tal. E nessa época aqui, de muita dificuldade, que a gente não tinha por lanche, cara, para fazer o lanche, o clube não tinha.
Aí eu fui em alguns conselheiros. Eu fui para pedir dinheiro para a gente poder almoçar, né? Fazer as refeições na viagem e tal, e para botar óleo no ônibus. Né? Aí, com a renúncia do Nilton Dionísio, aí o Gerson Bastos chegou, daí ele já com o relacionamento dele já conseguimos, aí já a coisa já deu para viajar. Mas mesmo assim a gente saiu, por exemplo, a gente ia jogar à noite em Joinville, a gente saiu à tarde daqui. A gente saiu, eu acho que era 4h30, quase 5 horas da tarde, para jogar às 8, 9 horas da noite lá. Então, e já quebrou na ida o ônibus, né? Que deu um problema. Deixa eu te contar essa, cara. Tá, nós saímos daqui atrasados, já saímos atrasados, uma loucura. O pessoal, vamos lá, pega, e eu ajudando o roupeiro ali com as coisas, e chamava a gurizada, vamos lá, vamos ajudar a gente. Ué, temos que ir, vamos pro jogo, temos que ir. Parecia amador, né, cara? Parecia amador, parecia time de... Mas, de qualquer forma, bora, entramos pro ônibus, vamos embora. A ônibus sai dali, ali perto, pouco para lá de Biguaçu, o ônibus para. Aí o João Carlos Dias me chama assim... Aí desceram para ver o que é, João Carlos, Bel, chega aí. Eu disse, pepino, quer ver? Aí ele disse assim, ô Belmonte, é o seguinte, cara, nós vamos ter que empurrar o ônibus. aí eu digo, cara, mas como? Disse, não, convence o pessoal a descer para empurrar o ônibus. Digo, aí, lógico, ele não ia pedir, né, porque ele ficava, constrangido para ele pedir. Claro. Aí eu entrei no ônibus, galera, seguinte, vou precisar de vocês. Aí, o que houve? Disse, não, nós vamos precisar empurrar o ônibus. Tá? Foi aquela gritaria, né, cara? Empurrar o ônibus? É isso aí mesmo, cara. Vambora, empurrar esse ônibus aí, para nós precisamos chegar em Joinville. Daí foi. A gurizada tudo de boa, assim, sim, né? Porque eu pedi, entendeu? Foi a maneira de pedir também, às vezes, né? Claro. Muda as coisas. Daí eles ajudaram e tal, o ônibus pegou. Funcionou e tal, entramos pro ônibus, bora. Chegamos em Joinville, o árbitro já estava em campo. O Joinville estava prestes a entrar e nós correndo com mochila nas costas, ajudando o roupeiro e coisa. Chegamos lá, cada um ele jogou assim o material tudo assim em cima dos bancos ali, cada um pega a sua camiseta, foram lá ver a escalação. Ó, fez a escalação aqui, pega a sua camiseta, pega o seu calção, e vai para dentro do campo. E foi indo, 1, 2 entrando, aí os que chegavam iam aquecendo. O Pantera estava lá, que era o preparador físico, esperando a gente. Aí chegamos, assim, praticamente nós atrasou mais de 30 minutos assim, o jogo, porque nós estávamos, né, naquela agonia ali. Né? Aí a torcida lá estava lotado o estádio. Porque foi 1-1 aqui o jogo, né? E aqui. O time deles estava confiante que ia vencer. Não, o time deles é um time qualificado, sabe? E certo de que ia ganhar o título. A torcida já estava comemorando, né? Quando a gente chegou, a gente via lá que iam ser campeão e tal. Daqui um pouco o nosso time começa a jogar, cara. Sem aquecer praticamente. E mais uma vez com a presença do Rui, né? O Rui, ele consegue, nesse contexto caótico, ainda dar um jeito de motivar vocês? Ele consegue fazer a gente rir, cara. Entendeu? Ele conta as histórias. Sabe que o Rui... Sim. O que tinha de história naquele crânio ali, ó, se desse para transferir, né, cara? Mas assim, ó, ele consegue sempre buscar pelo lado positivo as coisas, né? Um lado positivo, né? E ele sempre, quando ele tinha uma dificuldade, ele me chamava, disse, Bel, preciso de ti, né? E sempre eu ficava à disposição dele, porque sempre eu era o mais velho, era o capitão e tal. A gurizada conhecia ele de antes, né? Conhecia, e a gurizada gostava de mim, sabe? Todos esses meninos aí que, na época, meninos aí que hoje aí, a gente tem uma amizade fortíssima por conta disso, né? Acreditavam, me respeitavam, né? Pela história que eu tinha e pelo jeito que eu tratava eles também, assim, tá? Todos eles gostavam de mim. Então a gente entrou para campo, cara, e parecia que a gente, sabe, se transformou, cara. Ganhamos dele lá dentro, assim, fizemos a festa lá dentro, foi demais, cara. E pior de tudo que, depois de tudo, assim, ó, beleza, vamos embora, vamos para janta agora. Tudo calma. O ônibus não pegou. Não pegou. Quase que ficaram por lá. Não. Tudo aquilo que a gente tinha se organizado para depois do jogo, né? Ia para uma churrascaria e tal, já tinham reservado e tal. Como que nós vamos? Sem ônibus, cara. Acabamos festejando, na frente de Joinville tinha um trailer ali, com um cachorro quente, com x-salada. E ficou por ali mesmo? Ali até esperar o ônibus chegar, vim de Florianópolis, que deu 2h30 para chegar lá. A nossa festa foi essa, cara. X-salada, cachorro quente
uma cervejinha, quem gostava, refri e tal. E o resto foi? Chegamos aqui era 6h30 da manhã, 7 horas da manhã. Mas feliz da vida, cara. Sim. Feliz da vida e com um título, né? Querendo ou não, é uma taça, mas é um título. Tá na história claro. do clube. Tá na história. Tá na história do clube. Na história. Essa ninguém tira. Engraçado que assim, foi turbulento assim praticamente o tempo todo, né? O Rui é um cara tão... Ele cansou de me xingar, sabe? Porque nós tínhamos o Regis, sabe? Sim. O Regis era muito difícil. Ele assim, ele se maltratava demais, o Regis. Eu sempre dizia para ele, assim, meu amigo, meu irmãozinho, até hoje, quando a gente fala lá, ele brinca comigo que a gente tinha uma... aqui onde é a mancha azul, aqui onde é a sede da mancha, tinha um mercadinho. E dentro desse mercadinho tinha aquela negocinho de pegar, você coloca uma moedinha e vai pegando os bichinhos. Assim, de pelúcia, assim, de que tu vai mexendo e pega o... pega uma... E lá tinha. Só que do lado do bichinho tinha umas mesinhas e tinha um negócio para tomar cerveja. Só que daí, aí o Regis dizia assim, ô Bel, vamos lá pegar uns bichinhos. Mas o bichinho dele era outro, né? O bichinho dele era cerveja, cara. Daí eu ia lá, eu acompanhava ele, sabe? Chegava lá, acho que derrubei alguma coisa. Chegava lá, eu tava uma cervejinha com ele, mas daí eu não aguentava, ia embora, né? Eu sabia que aquilo ali... O ritmo dele não dava. Não, o Regis para acompanhar. Só que dali ele ia embora, né? Só que daí no outro dia, o treino era às 9h, eu chegava às 8 horas aqui. Porque aí eu subia a escadinha, aqui mesmo, subia a escadinha lá na cama dele para acordá-lo, né? Porque eu sabia que ia ser difícil para ele acordar no outro dia, né? Aí eu acordava, ele ia treinar, mas tinha dias, cara, que eu não conseguia acordar. E esse dia que o Rui me quebrava no meio, né? Que daí ele me xingava. Porque ele não ia no Regis, mas em ti. Não, o Regis não ia treinar, só que aí eu que ia dar notícia para ele lá, né? Disse, Rui, deixa o Regis descansar hoje. Tá brincando, meu mano? Deixa ele descansar, cara. Ele tá dormindo lá, nem quis acordar ele. Ele já sabia o motivo. Sim, todo mundo sabia. Só que ele me xingava porque ele achava que eu acobertava o Regis, que eu passava a mão na cabeça do Regis. Rui, só assim, me cobra domingo depois do jogo. Me cobra domingo depois do jogo. A questão do Regis, me cobra. Daí, nesse meio tempo, eu pegava o Regis. Chegava ele... Daí, velhinho, ele me dizia. Daí, velhinho. Eu disse, daí, parceiro. Porra, você arrebentou comigo, eu falava assim pra ele. Eu falava sério com ele. Cara, eu posso ser mandado embora por tua casa, velho. Porra, fui te acordar lá, você não acordou. Aí ele disse assim, deixa comigo, velho. Você falava, eu vou contar contigo hoje no jogo. Eu chamava assim ele na responsabilidade mesmo, né, cara? Eu vou contar contigo hoje no jogo. Esse jogo depende desse jogo aí, posso até ir embora. Disse, que isso, velho? Não, pode deixar comigo. Ele era um monstro sempre, cara. O cara era demais, jogava demais. Assim, o único cara que eu descansava um pouco no campo era com ele. Quando tava com ele. Porque ele era um monstro. Assim. Depois do jogo, passava no Rui sempre de sacanagem, já passava no Rui. Aí, meu guerreiro estava bem hoje. Né? Tu era uma espécie de paizão assim do Regis, então. O Rui disse, até comparar ele ao Toninho Cerezo, né? Disse que ele, obviamente, os problemas dele atrapalharam muito a carreira dele, porque tinha uma qualidade incrível, né? Ele ficou muito conhecido pela raça e tal, mas não era só isso. Ele era um excelente jogador, né? Qualidade, assim, e como pessoa, cara, era assim, é incrível, assim. Não é possível que o cara se maltrate tanto assim, ele mesmo, né? Porque ele era uma pessoa abençoada, assim, um ser humano... Nota 10, cara, nota 10. Meu grande parceiro. Grande Regis. Aí tu tem o título 95, né? E tu fica para mais um título, né? Que é 97, aí tu já encaminhando aí um final de carreira. Em 97. Que aí o Avaí já é um pouco mais estruturado, essa meninada já tinha mais cancha. Alguns estavam já ainda estavam nesse grupo, já com uma experiência, já com um título, né? Já com tempo de profissional, né? Então, bem legal. E em 97 foi um título também que se sabia que ia ganhar, sabe? Sabe que quando o grupo está forte, o grupo está bem unido, está bem determinado, consciente do que vai fazer,
a gente conseguiu esse título aí também, né? Mais um que fica na história Sim. do clube. Esse tu atuou pouco nesse ano? Eu atuei pouco, dentro de campo, assim, né? Tu ficou basicamente como um auxiliar técnico, assim, já nessa época, não? Não, nessa época era... não, assim, na verdade... Não assim, digo auxiliar oficial, mas tipo Sim. assim, tu eras atleta, mas também uma atuavas das ali lideranças junto. ali do grupo, assim, atuava bastante nessa questão aí, porque era necessário também, sabe? Porque bastante gente de fora que veio, né? Bastante... E que veio somar com os meninos remanescentes daquele campeonato ali. Mas foi legal, foi bacana, assim, muita... na época, tínhamos o Itá e o Roberto Cavalo que chegaram do Criciúma, que não lembro, não vieram direto do Criciúma, mas chegaram também, que trouxeram, né, a experiência de título e tudo, experiência para dentro do grupo, que eu acho legal, sabe? E foi muito bacana, assim, ajudaram muito a agregar o grupo, sabe? Isso aí, eu sempre digo que um título depende muito se o grupo tem ou não boas lideranças. Às vezes tem muito bons jogadores, mas não tem boas lideranças. Daí não vai, sabe? É difícil, porque jogar bem, né, ou ser o melhor jogador da equipe, ou ter vários bons jogadores, cara, não indica que vai dar certo. Indica que vai dar certo quando você tem bons jogadores e tem boas lideranças para conduzir esses atletas. Porque é muito fácil, né? Um grupo de jogadores é um organismo muito sensível, né? Que está toda hora precisando de correções que talvez alguém mais experiente consiga fazer. E foi esse papel de vocês em 97, então. Exato. Assim, e tem coisas que o treinador às vezes não enxerga, né? Às vezes, e não vê acontecer e não enxerga no contexto geral o que está acontecendo. E às vezes precisa de gente, que não precisa nem chegar no treinador, né? Chega cá, chama um outro que está com algum problema, chega e vem cá, vamos resolver esse teu problema. Precisa de você inteiro, precisa de você. Então essas coisas tem muito, assim, a liderança ela é muito importante nessa hora de você conduzir o grupo, sabe? Quando não tem boas lideranças, você pode ter ótimos jogadores, mas é bem difícil de engrenar. De acontecer. E desses 3 títulos, assim, cada um tem um gostinho diferente, assim, para ti? Acho que seria redundância perguntar se 88 é o mais importante, né? Mas, assim, desses 3, cada um tem as suas características, mas tem um preferido para ti? Assim, eu sempre digo que, lógico, 88 a gente é um título, assim, que marcou demais, né, cara? Mas eu fui também campeão 2 vezes da Copa Governador, né? Em 85 a gente foi campeão da Copa no primeiro turno. Depois, em 97 mesmo, a gente ganhou da Chapecoense lá, o primeiro turno, Taça Governador. Então, são mais 2 taças que a gente foi campeão. Mas eu digo que dessa Copa Santa Catarina 95... assim, tá muito viva e tá muito, assim, guardada num lugar especial em mim por tudo que aconteceu, entendeu? Foi trabalhoso desde o início, desde a montagem do grupo, desde as dificuldades que... Nossa, foram muitas, sabe? Muitas de meninos estar com dificuldade em casa, às vezes, né? Porque não recebeu 2 meses, 3 meses. E a gente tem que lidar com isso, e muitas vezes o Rui sozinho não conseguia, o João Carlos Dias. Aí o cara mais próximo dos atletas era eu, né? Eles me chamavam, João Belmonte, não vai dar para resolver isso, cara, tem que contornar, tem que dar um jeito, tem que falar, tem que chamar o grupo. E graças a Deus, assim, o meu relacionamento, sabe, com o grupo sempre foi muito bom, assim, muito respeitoso da minha parte com eles, sabe? E eu adquiri muita confiança deles. Então esse título tem essa característica porque em 88 tu estava dentro de campo, atuando e tal, e em 95 tu faz esse papel dentro e fora. Isso é verdade. Tu junta assim, 2 coisas. Porque muitos dos meninos, eles não tinham quem procurar, né? Vinham me procurar para fazer a ponte, sabe? Porque os meninos, vou chegar no presidente, como é que eu vou chegar? Com 20 anos. Então, vinham me chamar e muitas vezes eu resolvia para eles alguns problemas, né? E foi legal porque fortaleceu a nossa amizade. E o bom de tudo, sabe? Que a grande maioria desses campeões de 95 são daqui de Florianópolis. São daqui. Só que moram aqui ainda até hoje. E legal, são pessoas que a gente vê de vez em quando, né? Então, como em 92, a grande maioria é de fora. Fomos campeões, mas mora fora.
São poucos que moram aqui. Né? Então, de campeonato de 95... Tem esse gostinho especial. Exato. E assim, ó, aí depois tu ainda joga um ano ainda no Tiradentes, né? Comandado pelo Décio Antônio, aquele treinador. Exato. Ele veio aqui, não sei se é maldade dele ou se é verdade, que lá tu marcasse o primeiro gol da tua carreira pelo Tiradentes. Não. É maldade do Décio, então. Não, eu nem marquei lá, foi engraçado até esse lance aí. Porque aconteceu uma falta lateral, assim, né? E eu cobrei a falta, mas a ideia era cobrar dentro da área, para alguém cabecear e tal. Daí eu cobrei a falta, o meu atacante lá, ele não alcançou a bola. Uhum. E o goleiro se atrapalhou e a bola entrou. Mas daí o sacana do meu atacante lá saiu vibrando. Aí todo mundo foi comemorar com ele, né, cara? Eu fiquei, tu é sacana mesmo, tu nem vem me abraçar, né, cara? Eu disse, Belmonte. Mas na súmula saiu o gol dele. Dele. Ah, tá. Aí então a zoeira do Décio ainda tem esse ingrediente. Aí ele disse assim, cara, eu sou atacante, eu preciso de gol. Tu não precisa, cara, deixa pra mim esse gol. Mas legal, cara, assim, eu fui, na verdade, eu tinha parado, né? Em 97, né? Eu falei, Décio. Aí o Décio assumiu lá o Tiradentes de Tijucas, daí ele me chamou, eu digo, Belmonte, vem cá, cara, me ajuda, preciso de ti aqui e tal, preciso que tu veja. Falei assim, mas eu parei já, cara. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vem aqui, me ajuda e depois tu para. Eu fui, cara, A gente conversou pessoalmente, eu disse, Décio, eu vou te ajudar, vou lá. Era a segunda divisão, né, do estadual. Era a segunda divisão. E acabamos fazendo uma boa campanha e tal, o Décio fez um bom trabalho lá e tal. Mas não deu para subir, né? Não deu para subir, mas foi legal, foi bacana. A gente fez um grupo de jogadores daqui maioria daqui de Florianópolis, né? A gente ia de van lá, treinar e tal. Bem legal, é uma aventura. E aí depois encerrou de vez? Depois sim. E aí como é que foi o teu pós-carreira? Tu de cara já emendou trabalhos aqui na base do Avaí? Fizesse algum curso de treinador? Enfim, como é que tu encaminhasse o teu pós-carreira aí como atleta? Eu fiz uns cursos de treinador, fui para o Rio de Janeiro e tal. Na época tinha a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol que dava uns cursos lá. E aí trabalhei também sempre fui sócio de escolinha de futebol, né? E ali dava para praticar alguma coisa, né? Entendeu? Uhum. Depois de um tempo eu vim para a base do Avaí, né? No infantil do Avaí, depois do juvenil, depois de juniores, depois do profissional. Só não treinei o veterano. Ainda, né? Tem tempo? Mas foi um tempo assim de conhecimento, né? De adquirir conhecimento assim. Na base foram 5 anos. 5 anos, 6 anos e 5 títulos eu ganhei na base. E os títulos que eu digo que são maiores foi de ter proporcionado a alguns garotos a virarem atleta profissional, né, caminhar, né, claro. Caminhada da sua vida aí como atleta profissional. Isso para mim foi o que mais me fortaleceu como ser humano e me deu nessa direção de poder ver hoje, né, esses atletas aí, que muitos já estão, né, final de carreira aí, mas bem sucedidos, sabe? Legal isso. Que passaram por ti aqui, né? Que começaram, que vieram. E aí tu fica aqui na base, né? Ganhas alguns títulos aqui, né, na 5 categoria de base. Tu chega a ter algumas chances aí interino, né? 2005, tu assume alguns jogos ali como interino, na saída do Gali. Foi em 2000. Foi 2005. Se não me engano. Bem a data. Enfim, aí com a saída do Avaí, tu chega a treinar alguns times aqui de Santa Catarina. Isso. E o que aconteceu assim? Tu não quis mais, as oportunidades não surgiram? Exato, enfim. assim, porque você sabe que o futebol ele tem algumas coisas que eu não concordo, né? Não concordo porque o futebol ele tem que ser, as decisões do futebol deveriam ser feitas em conjuntos, eu acho, entendeu? Não só o treinador tomar decisão e nem só a diretoria tomar decisão, entendeu? Então eu não concordei com algumas coisas assim no futebol de eu ser deixado de fora em decisões, né? Então isso me chateou muito, porque eu sempre gostei de trabalhar e tomar decisões em grupo, né, cara? Então isso foi uma das coisas que me chateou muito. E aí também não surgiram oportunidades e
Aí tocamos a vida. Tocou a vida. E aí depois tu tem uma atuação na associação de amparo ao atleta, né? Não, é garantias, né? Do Associação de Garantia ao Atleta Profissional. Isso aí é uma associação que faz um trabalho maravilhoso para atletas e ex-atletas, cara. Então, ele tem diversos benefícios lá, né? Minha formação lá, eu me formei em administração lá. E tem vários ex-atletas que se formaram em educação física, em outras profissões, através da AGAP, que ela proporciona isso. Então, para o ex-atleta, pós-carreira, né, o atleta tem onde ir, sabe? E a AGAP tem essas condições assim de dar para cursos profissionalizantes também, faculdade, primeiro grau, segundo grau. Então, ele encaminha o atleta, só não acha um direcionamento quem realmente não procurar, não for na AGAP. Sim. E ela está em pleno funcionamento hoje, né? Aqueles ex-atletas que nos verem, vão procurar a AGAP, lá tem tudo que você precisa, né? Não vão te dar casa, não vão te dar, né, o salário que tu tinha quando jogador, mas vão te dar a condição de você ter um encaminhamento, né? De ter uma profissão. E como que surgiu para tu assumir essa presidência? Tu sempre tivesse uma atuação política assim com relação aos atletas? Como é que surgiu? Exato. Essa atuação política ela já vem dentro do clube, né, na tua vida, né? Que tudo é política. Dentro do clube, se você é um líder, você é um político dentro do clube, porque a política ela faz você resolver problemas, né? Então eu fazia política dentro né? Eu fui capitão em quase todas as equipes que eu passei. Em dado momento sempre fui capitão, né? Em razão disso, da gente se posicionar, que muitas vezes assim, ó, a liderança vai disso. Às vezes o cara se posiciona e as pessoas percebem que você está certo no seu posicionamento e você passa a ter exercer poder, né? Aquele poder de liderança, porque você está defendendo uma classe, você está defendendo algo naquele momento que é bom para o grupo. O próprio grupo já automaticamente te vê como líder, né? Então, quando eu parei de jogar futebol, eu já conhecia a AGAP já jogando futebol. Daí eu fui lá na AGAP, né? Porque eu queria ver o que tinha lá para mim, né? Aí eu vi que ia ter uma eleição na AGAP. Daí eu perguntei, e aí, né? Quem seriam os candidatos? Ninguém está querendo e tal. Daí eu me candidatei. Isso já foi logo após a carreira, então? Já... Não. Isso depois de um tempo. De um tempo que eu parei total, assim, né? Daí eu assumi a AGAP, né? E a partir dali, assim, eu... Ficasse quantos anos lá na presidência? Foi 2 mandatos, cara. 2 mandatos Foi 8 anos. 8 anos. Mas, graças a Deus, deu para fazer uma coisa legal, uma revolução. Nós não tínhamos sede, nós não tínhamos, assim, estrutura nenhuma. Sabe, era uma AGAP meio que... sabe, sem nada. Capenga. Capenga. Hoje é uma estrutura grandiosa, assim, e funcionando maravilhosamente bem. Cuidando dos ex-atletas, que muitas vezes não sabem que tem AGAP, é bom que saibam, é bom que tenham, né, que eles saibam que tem para onde correr, entende? E a AGAP dá essa assistência. Tu acredita que essa tua atuação, de certa forma, política, tenha atrapalhado um pouco a tua carreira depois de parar de jogar? Tipo assim, os clubes... porque os clubes... Não procuram, porque sabem que o Belmonte é um cara firme, que se posiciona e tal. Talvez seja, mas assim, ó, os clubes não sabem o benefício que a AGAP tem para aqueles atletas em formação no clube. Os clubes não sabem, não procuram. Eles acham que a AGAP é um sindicato, e na verdade a AGAP não é um sindicato. A AGAP é uma entidade de benefícios, que trata o atleta quando ele não tem um caminho, parou de jogar futebol, não sabe o que vai fazer, a AGAP tem os benefícios para aquele atleta. Ela trata do atleta, entendeu? Ela não defende o atleta. O sindicato ele defende o atleta. Então, os clubes muitas vezes não separam a AGAP do sindicato. Eles acham que a AGAP vai
vai entrar com alguma Sim, ação o contra salário o clube. atrasado, por Não, a coisas. Agape não tem nada a ver com isso. A Agape tem só a oferecer. Por exemplo, os atletas das categorias de base do clube aqui do Avaí, aqueles que estudam, a Agape tem como proporcionar estudo para esses atletas. Muitas vezes é caro uma mensalidade, a Agape tem como ajudar. Só que os clubes acham que se entrar com a Agape vai fazer algo contra o clube. Nunca. A Agape só vai trazer benefícios para o clube, vai ajudar os atletas em formação, que têm também os mesmos direitos lá como os atletas em atividades também têm direitos, como os ex-atletas têm direitos. Então, o clube podia se beneficiar com isso também. Sim, e isso acabou te deixando com essa atuação e os convites para eu acho comandar. Assim, não sei hoje, né? Mas antigamente parecia que os clubes tinham... aquele cara é líder, aquele cara que ele tem posicionamento, tem voz ativa, ele conduz grupo. Então, talvez esse cara não seja bom estar aqui com a gente, né? Porque, então, mas eu acredito que as coisas têm mudado, né? Porque é bom ter pessoas líderes, né? É bom porque as pessoas com liderança, elas também não só se posicionam, elas fazem acontecer, né, cara? Claro. Então isso é bom. Hoje tu tá de volta no futebol, tá aberto a receber propostas, já encerrou? Hoje eu estou trabalhando, hoje eu trabalho ainda com futebol, né? Eu sou sócio de uma escola de futebol em Biguaçu e trabalho aqui com os projetos sociais de futebol na Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis, né? E fazendo o que eu gosto, né? Trabalhar com jovem e tocando a vida dessa forma aí, né? Claro, sempre atento ao que está acontecendo no futebol. Eu acho que a evolução do futebol é bem clara para nós todos, né? De uma maneira geral, dentro de campo e fora de campo. Mas, assim, eu vejo assim que os clubes de Florianópolis, Avaí e Figueirense, deveriam, por obrigação, dar mais atenção para os atletas, para os meninos de Florianópolis. Porque tem qualidade aqui, tem qualidade. A questão talvez seja um pouquinho mais trabalhoso, mas se pode tirar a qualidade aqui de Florianópolis, entendeu? Que eu acho que o custo seria muito menor, né, para o clube. E por conta disso também nós daríamos mais oportunidade para quem é da terra, entende? Muitas vezes assim, o menino, no norte da ilha lá, está lá, mas o menino não tem condições de vir treinar todos os dias, não tem ônibus, não tem dinheiro para ônibus, não tem para alimentação. Eu acho que deveríamos ir lá ver esse garoto, entendeu? Então essas coisas que eu acho que está faltando nos clubes da capital. Inclusive, esse dia eu estava falando com um amigo meu, daqui a 10 anos, que daqui a 10 anos o Master do Avaí vai acabar. O Master do Figueirense vai acabar, 10, 20 anos. Porque os atletas de base de Avaí e Figueirense, se forem todos de fora, eles vão fazer a sua vida profissional aqui e vão embora para suas cidades depois, né? Todo mundo vai voltar para suas cidades. Então não vai ficar ninguém aqui. Então não vai ter Master mais, não vai ter gente para jogar. Que não tem vai ter que reunir uma vez por ano, porque para chamar todo mundo vai ser difícil. Para chamar todo mundo. Então, por isso que eu ainda assim, eu não acredito que esteja errado em entender que a gente deva dar mais oportunidade, criar um mecanismo aqui no clube para dar mais oportunidade para o clube chegar mais próximo a essas jovens aqui de Florianópolis, entende? Sim. Essa é uma opinião minha. Eu sei que tem muitos atletas bons fora, vão trazer lá do Rio, de São Paulo, de Porto Alegre, de Minas, de Curitiba. Beleza, tem atletas de qualidade, dá para trazer e tal, atletas já feitos. Não dá muito trabalho, o atleta chega com 17 anos praticamente feito, né? Não dá muito trabalho. Mas o que eu penso é nisso, sabe? Nesses dos meninos de Florianópolis terem oportunidade. E hoje a tua atuação é essa, de fomentar e buscar esses atletas aqui para a fundação, no caso. Exato, para a fundação, né? Mas deveria ter o clube ter uma parceria com a Fundação Municipal de Esporte e de fazer selecionar esses atletas.
existe assim, possibilidades existem, né? É o clube que precisa abrir um pouquinho mais de espaço para os meninos de Florianópolis. Certo. Agora, Belmonte, tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui que o pessoal treme, né? Que é o seguinte, para tu escalar os 11 que jogaram contigo aqui, a tua seleção do Avaí, quem jogou contigo. Ô, louco, meu. Pode fazer parte. Pode fazer parte tu, né? Mas escala o... titular, porque se eu não me botar de titular também daí... Não, mas quem é que nós vamos de goleiro? Eu posso, em alguma posição, posso colocar o titular e a reserva? Pode. O Jacaré veio aqui, já bagunçou tudo, então pode. Não, cara, eu assim, goleiro é o Fossati. Para mim, não só como goleiro, como pessoa também. E aí já fecha tudo, né? Uhum. Cara, aí eu tenho uma dúvida imensa na lateral direita, que eu tenho o Netinho e tenho o Roberto Teixeira, que foi um cracaço também, cara. Tá, bota aí um parênteses aí, tá? Tá, botei um barra outro. Aí o treinador que escolha quando chegar a hora. Sérgio Márcio. Uhum. E Everaldo. Everaldo que foi da seleção de jovens depois, né? Seleção de novos. De novos, né? Que tinha. Seleção brasileira de novos. De Everaldo. Jogava na lateral esquerda. A lateral esquerda é Miranda. Na meia cancha, Belmonte. Acho que eu vou botar esse Belmonte aí, cara. Senão eu chego em casa ele... tá sem moral. Belmonte quem? Adilson Heleno também eu vou botar. Esse guri era bom. Cara... Os caras vão falar que eu tô botando muito gente de 88, né? Não, mas normal. Tinha Flávio Roberto. Flávio Roberto. Então, Belmonte, Flávio, Roberto e Adilson. Vamos fazer um trio de ataque aí? Ou uma dupla? Cara, Só os que eu joguei, né? Isso, que estiveram contigo. Né? Tá. Vai botar Jacaré. Fazedor de gol. E vou botar Jacaré e Marco Severo na frente. Mas tá faltando mais um aí, Tá faltando um na minha cancha aqui, se quiseres fazer. É um quadradão aí, né, cara? Tá, você também me cantar o Fossati, complica, Netinho ou o Roberto Teixeira, Sérgio Márcio, Everaldo e Miranda, Belmonte, Adilson Heleno e Flávio, Jacaré e Marco Severo. Tá faltando um na minha cancha, se quiser botar. Não, vou botar sim, mas... Meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, meu time vai ser bem ofensivo. Bota o Adilson Gomes. 4-3-3 aqui. 4-3-3. Adilson Gomes. Só que tem o Toninho Quintino, cara, que eu sou fã. Bota aí. Aí eu vou o treinador que se ferre. Vou botar o Toninho Quintino, claro, imagina. Tá louco. Toninho. Até que não eram muitas dúvidas, só dois ali estão disputando. Mas provavelmente tem alguém que eu tenha esquecido que... mas acontece. Mas assim, cara, jogadores que... Um time desses aí, nossa senhora, gente. Tá louco? Só botar pra jogar. Botar pra jogar, credo. Treinador aí tinha que ser bom, cara. Não vai ser porque... Não é fácil, assim, escalar time. Sim, né? sim. Essa é uma... Nossa, tá louco. Eu tive a oportunidade de jogar com grandes craques aqui no Avaí, né? O Toninho Quintino foi um que eu... O Almir, cara. Almir Gil, um cracaço de bola. Até tem uma história dele, deixa eu contar pra ti. O Almir é o seguinte, quando ele chegou aqui, ele tinha sido campeão brasileiro pelo Curitiba em 85, né? 85, isso. Depois foi para São Paulo, né? Ganhou título no São Paulo, então era um cracaço de bola, sempre foi mesmo, na real. E ele chegou aqui, ele tinha uns 32 anos por aí, né? Chegou aqui e ele era um cara que jogava cadenciado, né? Não era aquele cara de explosão, não era aquele... E ele jogava comigo, né? E ele era um cara que parece que conhecia tantos atalhos, assim, que a bola sempre sobrava nele, ele saía jogando limpinho, assim. Pô, eu falei, maravilha, cara, queria aprender a jogar assim que nem esse cara. Porque o meu jeito de jogar era mais de explosão mesmo, mais de pegada, de gana, de garra, de vontade, sabe? Eu era assim, né?
Aí teve um jogo que tava eu e o Almir jogando, né? E jogo difícil, né? Difícil. E ele lá, naquela cadência dele ali. Tatezinho aqui, pegava, saía jogando, pá. Tô na classe, né? Nem sujava o calção. E eu ali dando meus botes aqui, carrinho e tal. Teve uma jogada que eu dei o carrinho no cara, levantei, o cara tocou, eu fui lá e dei o carrinho. Aí eu levantei, olhei pro Almir, ele pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, né, cara? Dá um carrinho que tá... Aí ele olhou para mim e falou assim, tá cansado, pede para sair. Tu achando que ele ia te aplaudir? Eu achando que ele ia me apoiar. Não, vou te ajudar então, meu. Nada, tu tá cansado, velho. Pede para sair. Pede para sair, cara. Engraçado porque... E ele sempre foi assim, sabe? O jogo podia estar fervendo, e ele aqui na cadência dele. Uhum. Era o jeito dele jogar, sim, né, cara? E por isso que ele foi craque. Um senhor jogador, né? Belmonte, chegamos ao final aqui da nossa conversa. Muito obrigado por ter aceitado aqui nosso convite. Espero que tenhas gostado, né? E a casa é tua. Sempre que tu quiseres, estamos aqui à disposição. Obrigado mesmo. Cara, eu fico também agradecido, né? E obrigado por ter chamado. E para o povo que não sabe aí, o Rafael foi meu jogador na base do Avaí. Entendeu? Louco. Não quis dar continuidade, né? Também naquela época tinha uma zagueirada boa. A concorrência era boa, né? Era Nossa Senhora, você tinha uns concorrentes aí que trilharam o caminho deles. É verdade. Né? Mas, cara, foi muito bom conversar com você e principalmente aí esse papo não é só entre nós aqui, né? Claro. É com o torcedor havaiano, né? E dizer que a gente continua o mesmo Belmonte de 88, 85 e dá, né? A mesma pessoa, né? Mudou porque, né, a gente está mais velho, a gente não atua mais, mas é a mesma pessoa e dizer que esse ano, né, a gente espera, como sempre, né, todo ano, que aquele que é torcedor passa o ano, renova tudo, ó, esse ano vai dar. Esse ano vai. Então, esse ano a gente vai conseguir o nosso primeiro objetivo, que é ficar no Campeonato Brasileiro, na Série A, né, e quem sabe beliscar algo mais lá na frente, né. Te agradeço muito. Beleza, irmão? A gente que agradece, Belmonte, obrigado a todo mundo que esteve com a gente, a responsabilidade técnica do Thiago Cauê, obrigado também. E a gente volta numa próxima oportunidade aí com mais um Seu Belo Passado. Valeu, pessoal, obrigado.